Seu verdadeiro dom não está em estar sempre disponível, mas em permanecer autêntica. Hoje quero abrir uma porta para você que poucos se atrevem a empurrar. Vou guiá-la em 3 movimentos claros que o tornarão incapaz de resistir, que despertarão nele a necessidade de procurá-la, de ouvi-la e tê-la em sua vida de forma que talvez nunca tenha imaginado. Sou Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Antes de começarmos, preciso ser honesta com você. O que descobrirá aqui não está em revistas de moda, nem naqueles guias que a deixam se sentindo culpada, como se você fosse a responsável pelo fracasso. Esta mensagem é dedicada a você, mulher que viveu o suficiente para saber o que quer e o que não quer. Se você tem entre 45 e 60 anos, deveria sentir que estas palavras levam seu nome, porque conheço o que significa olhar ao redor e perceber que os homens de nossa idade se tornaram especialistas em fuga emocional, mestres do vazio, quase estátuas de mármore incapazes de abrir seus corações. E se você é mais jovem, fique comigo, porque o que ouvirá são verdades que muitas descobrem apenas muito tarde, depois de anos desperdiçados em relacionamentos que nunca as fizeram justiça. Antes de mergulharmos nos segredos, tenho um pedido pequeno, mas crucial. Se o que disser tocar algo dentro de você, se sentir que estas são exatamente as palavras que precisava hoje, então ative a notificação, inscreva-se no canal, porque o que compartilho aqui não pode ser encontrado em lugar nenhum. E, acima de tudo, compartilhe esta mensagem com uma amiga que suspira porque ninguém se interessa mais por ela, com sua irmã que parece forte por fora, mas se sente solitária dentro, com sua prima que parou de acreditar no amor. O 4º segredo oculto. Se você ficar até o final, não aprenderá apenas sobre estes 3 passos. Há um 4º segredo oculto que deliberadamente não coloquei no título. Estou guardando-o para as mulheres que estão verdadeiramente prontas para se transformar. Este 4º segredo não apenas faz um homem ligar para você, faz de você um ímã para seu desejo. O pensamento que reaparece apaixonadamente em sua mente repetidamente. Ao longo de mais de 20 anos em minha prática como psiquiatra e terapeuta de casais, vi cenas que poderiam preencher uma biblioteca inteira. Vi mulheres brilhantes, inteligentes e confiantes se dobrarem para trás por homens que não tinham sequer a estatura moral de passar um minuto ao lado delas. Vi verdadeiras rainhas abaixarem suas coroas apenas para mendigar alguns migalhos de atenção. E a parte mais dolorosa, a maioria destes homens não tinha ideia do tesouro que tinha diante deles, mas também vi o oposto, mulheres aparentemente ordinárias, sem qualidades que o mundo chamaria de extraordinárias, se tornaram centros de gravidade tão fortes que os homens orbitavam ao seu redor como planetas irresistivelmente atraídos por seu sol. O verdadeiro segredo. Não estou falando de modelos de capa de revista, estou falando de mulheres que aprenderam uma arte mais profunda, a arte de ser desejada por homens que reconhecem o essencial, não apenas a superfície. Falo de mulheres cuja vida está escrita em sua pele, estrias como mapas de suas jornadas, fios de cabelo grisalho como lua, olhos que guardam histórias de longas noites, mulheres com filhos, com ex-maridos nos arquivos, com cicatrizes que não ocultam, mas nomeiam. Elas não são fantasias, são presentes e pulso. O que algumas delas tinham que outras não tinham, isto é exatamente o que decifraremos agora. E deixe-me dizer de imediato, não depende do tamanho de seu vestido, não do número em seu documento de identidade, não de sua conta bancária e não de seu histórico amoroso.
é algo mais profundo e surpreendentemente simples, menos aparência, mais pulso interior. Ao longo de minha carreira, observei que o cérebro masculino funciona de acordo com um mecanismo primitivo de recompensa. Quando homens sentem que conquistaram algo que outros não conseguiram, quando experimentam uma conquista, seu cérebro recompensa-os com dopamina, o que desencadeia o desejo de repetir a busca. Não é poesia, é química que controla o comportamento. Compreender isto lhe dá conhecimento prático e imenso poder. Como as mulheres destroem tudo sem saber, a coisa mais importante é que muitas mulheres inconscientemente destroem este campo de conquista. Oferecem tudo imediatamente, atenção constante, soluções instantâneas, disponibilidade total. Cumprem desejos antes mesmo de serem falados, removem cada mistério, cada enigma, e quando não há mais nada a descobrir, o interesse desaparece. É como abrir uma caixa e tirar todos os brinquedos de uma vez. O brilho dura apenas brevemente. Depois vem a indiferença. Os 3 passos que estou prestes a lhe mostrar começam com aceitar este mapa como ele é. Não são jogos, não são mascaradas. São técnicas para reconquistar sua presença com dignidade, para se tornar novamente um lugar ao qual alguém quer voltar. Primeiro passo: seja a mulher imprevisível. Olhe ao seu redor. Você já notou como homens conseguem assistir futebol por horas, jogar videogame ou sentar em mesas de pôquer? Por quê? Porque nunca há um resultado garantido. Cada movimento abre a porta para o inesperado. Cada rodada mantém uma nova reviravolta. Esta incerteza acende um fogo no cérebro deles. A dopamina é liberada, a substância que o faz sentir-se vivo, cheio de excitação, quase viciado no que não consegue controlar completamente. Agora olhe para você, pergunta-se: sou previsível? Respondo a cada mensagem imediatamente? Digo sim a cada convite? Sempre reajo da mesma forma, como se meu roteiro já estivesse escrito? Se suas respostas forem mais sim, isto explica parte de por que ele não sente mais o mesmo impulso de procurá-la. Ser imprevisível não significa ser caótica, jogar jogos extremos ou se tornar outra pessoa. É muito mais elegante. Significa ser multifacetada, ter uma vida própria, interesses que não param, uma agenda que não orbita apenas em torno dele. Significa surpreendê-lo de vez em quando com uma faísca, com um lado seu que ele ainda não conhece. Deixe-me contar uma história que testemunhei em meu consultório. Uma mulher, arquiteta, 52 anos, tinha estado em um relacionamento por 3 anos que a drenava por dentro. Seu parceiro só a procurava quando precisava de companhia ou sexo. Nunca apenas para perguntar: como você está? Sinto sua falta. Ela se sentia invisível. Sugeri um exercício simples: quebrar o padrão por 2 semanas. Um dia ela respondeu imediatamente. No outro, deixou seu telefone de lado por horas. Outro dia, reapareceu apenas na manhã seguinte. Um fim de semana, cancelou seus planos para sair com amigas. Outra vez, de repente, apareceu na porta dele com vinho e um sorriso radiante. O resultado foi transformador. Dentro de 7 dias, este homem que a tratava como um móvel começou a ficar inquieto, como alguém que teme perder um tesouro que havia considerado garantido. Ele ligava com mais frequência, enviava flores, exigia explicações, porque seu cérebro primitivo sensacionava perigo. Ela não era mais segura, não estava sempre disponível. Seu instinto de caçador despertou, mas a parte mais importante não foi sua reação, foi sua transformação. Enquanto ela brincava com ser imprevisível, na verdade estava despertando partes de si que havia abandonado. Inscreveu-se em aulas de salsa, reavivou antigas amizades, começou um projeto pessoal que estava em uma gaveta há anos. Isto não era atuação, era autenticidade. Ela não estava fingindo, estava se relembrando da mulher vibrante,
fascinante que sempre havia sido. E aqui está a chave. A verdadeira imprevisibilidade não é disfarce ou fragmentação. Significa ver-se como um caleidoscópio, não como uma página em branco. Mostrar as diferentes texturas de sua personalidade. O alegre e o profundo, o sério e o lúdico, o amoroso e o criativo. Uma mulher com uma vida rica e diversa se torna um universo que nenhum homem consegue abarcar de relance. Porque sim, vi isto repetidamente. Homens perdem seu fogo quando tudo é demasiado linear, demasiado transparente, não por malícia ou superficialidade, mas porque seu cérebro necessita da emoção do desconhecido, o sentimento de que ainda há algo a descobrir. Imagine alguém que lhe dá um livro. Se você já conhece o final na primeira página, o fecharia. Mas se cada capítulo traz reviravolta, personagens complexos e novas paisagens, você o devora e ele fica com você para toda a vida. Isto é ser imprevisível. Você se torna uma história fascinante que ele não quer largar. Aquela história que ele abre com saudade, porque cada página mantém uma surpresa que o mantém acordado até altas horas da noite. Imprevisibilidade não é instabilidade. Mas cuidado, ser imprevisível não significa ser temperamental, tempestuosa ou semeadora de drama. Não é sobre manipular ou ferir, é sobre abrir seu leque interior e mostrar que você é uma mulher cheia de matizes, que não se encaixa em um padrão rígido, que vive emoções diferentes dependendo do dia, dependendo da luz. Se você é geralmente dócil e expressiva, permita-se às vezes um silêncio misterioso, um toque de contention. Se é séria e estruturada, surpreenda-o com uma faísca lúdica. Se é a que organiza tudo, deixe-o tomar a iniciativa e veja o que ele faz com ela. Se sempre concorda, diga-lhe claramente quando discorda. A ideia é simples e poderosa. Ele nunca deveria conseguir dizer, já a conheço completamente. Deveria sempre sentir que cada dia com você é uma nova descoberta. E todas estas facetas são reais. Há uma diferença enorme entre instabilidade e imprevisibilidade. Instabilidade surge do caos interior, da insegurança, de perder o controle de suas próprias águas. Imprevisibilidade, ao contrário, emerge da riqueza interior, de um vasto universo dentro de você que merece ser descoberto peça por peça. Uma mulher instável confunde e repele, cria medo e impele o outro a buscar paz em outro lugar. Uma mulher imprevisível, por outro lado, desperta curiosidade, acende perguntas, oferece aquele sentimento delicioso de mistério que desperta o desejo de conhecer mais. Como saber em qual lado você está? Observe. Se ele se distancia, parece preocupado, diz-lhe em tom irritado que não a entende, talvez você esteja radiando caos. Mas se ele se sente atraído para mais perto, seu interesse cresce. Ele sorri e a chama de fascinante. Então você está no caminho certo. O objetivo nunca é deixá-lo louco ou puni-lo com confusão. O objetivo é manter a chama da curiosidade acesa, aquela que pulsa fortemente no início de cada relacionamento e morre quando nos tornamos demasiado previsíveis. O medo que você pode ter, muitas mulheres temem este caminho porque pensam que perderão o controle. Pensam, se não respondo imediatamente, se não estou constantemente disponível, ele irá para outra mulher. Deixe-me dizer-lhe por experiência clínica, um homem que desaparece porque você não o serve 24 horas por dia não é uma perda, é um alívio. Este homem não procura uma parceira, procura uma mãe, alguém para lavar suas emoções e arrumar seu caos sem dar nada em troca. Um homem adulto e consciente que quer uma mulher em toda a sua plenitude não desaparecerá porque você é independente. Ao contrário, honrará isto, desfrutará de sua complexidade, de sua capacidade de surpreendê-lo, de levá-lo para fora do óbvio.
Os que fogem da mulher imprevisível são frequentemente os inseguros, homens que querem controlar tudo porque não ousam crescer, querem uma figura que os maeie, não uma companheira que os desafie e inspire. E aqui pergunto-lhe honestamente: você realmente quer tal homem em sua vida? Como construir seu próprio universo? Agora vem algo fundamental. Mostrarei-lhe estratégias práticas e concretas com as quais pode usar imprevisibilidade inteligente e verdadeiramente, de forma que se torne um farol para seu relacionamento e não uma tempestade que o destrói. A primeira ideia-chave, e acredite, é a mais importante: construir seu próprio universo. Uma vida tão rica e vibrante que não precisa de ninguém mais para ter significado. Você não pode ser imprevisível se cada batida de seu coração gira apenas em torno dele. Uma mulher fascinante é como uma constelação de estrelas. Muitas estrelas, cada uma com sua própria luz. Seus projetos, seus objetivos pessoais, suas amizades, suas paixões, tudo isto forma um céu que o atrai precisamente porque não lhe pertence. Isso o lembra que seu mundo é maior que o dele. Haverá dias quando sua carreira, sua arte, seu esporte ou mesmo seu silêncio ocuparão prioridade. Momentos quando seus olhos brilham de alegria por causa de uma experiência que viveu sozinha ou com outra pessoa. E quando compartilha isto com ele, sente-se convidado a explorar um território que não controla. Isto é exatamente o tesouro que mantém a atração viva. Que você não é previsível porque sua vida é demasiado grande para caber em uma única forma. Segundo passo, crie valor emocional único. Agora chegamos ao segundo passo, igualmente poderoso, uma completa estratégia irresistível. Chamo-o de criar valor emocional único. E talvez isto seja a ideia mais revolucionária que ouvirá hoje sobre conectar-se com um homem. Pense nisto. Todos temos pessoas que procuramos em momentos muito específicos. Aquela amiga que tem exatamente o conselho certo quando mais necessita. Aquele membro da família que a faz rir até nos dias mais cinzentos. Aquele colega que sempre encontra as palavras para motivá-la. Novamente, não são perfeitos, mas dão a você algo que ninguém mais consegue dar da mesma forma. Isto é exatamente o que chamo de valor emocional único. E no reino do amor, o mesmo se aplica. O erro que todas cometem, mesmo que muitas mulheres não vejam, muitas acreditam que o segredo para um homem ficar ou persegui-la intensamente é tornar-se um compêndio de perfeição, a melhor cozinheira, a amante mais apaixonada, a mais compreensiva, a mais bela, a mais organizada, como se o relacionamento fosse uma competição infinita por medalhas invisíveis. E no final estão esgotadas. A alma gasta de tentar ser tudo para ele. A coisa trágica que elas ignoram é a óbvia. Não se trata de ser perfeita em tudo. Trata-se de ser insubstituível em uma coisa. Algo que se imprime como um selo emocional. Algo que existe em lugar nenhum mais. Acredite, vi isto repetidamente em minha prática. Homens não procuram a mulher perfeita. Perfeição não existe. E no fundo, nem é atraente. O que procuram, o que os cativa sem correntes, é a mulher que desperta um sentimento único neles, uma emoção que ninguém mais consegue tocar. Talvez você seja a única que o faz rir tão intensamente que seu estômago dói, ou a que o levanta quando está por terra, a que lhe dá paz em meio ao caos, ou a que o desafia mentalmente e o obriga a crescer. Talvez você seja aquela que desperta o aventureiro nele, ou a que o faz sentir-se forte, protetor, profundamente masculino. A chave não é reunir muitas qualidades espalhadas, é descobrir seu superpoder emocional e alimentá-lo para que brilhe. Uma história de transformação. Lembro de uma cliente que me impressionou profundamente. Era uma mulher extraordinária,
médica brilhante, bela, extremamente organizada, anfitriã perfeita, sempre bem apresentada, sempre com um sorriso impecável. No papel, a mulher de sonho. E, no entanto, depois de 2 anos, seu namorado parecia cada vez mais distante, entediado, como se vivesse no piloto automático ao seu lado. Quando analisamos sua situação, ficou imediatamente claro. Ela era boa em tudo, mas inesquecível em nada. Perfeitamente previsível. Ele sabia exatamente como ela reagiria em cada situação. Sempre de bom humor, sempre com a comida pronta, sempre impecável, sempre compreensiva. E, paradoxalmente, esta consistência a adormecia. Fiz-lhe uma pergunta que a deixou em silêncio por muito tempo. Se você desaparecesse de sua vida amanhã, o que ele mais sentiria falta em você? E não diga tudo, diga uma coisa específica, algo que ninguém mais consegue dar dele da forma como você. Ela baixou o olhar e não teve resposta. Era o nó. Começamos a trabalhar e descobrimos seu tesouro escondido. Ela tinha um talento incrível para mudar perspectivas das pessoas. Conseguia iluminar problemas com esperança, mostrar oportunidades na tempestade. Era naturalmente dado a ela, sem esforço necessário. Mas havia enterrado isto sob a obsessão de ser a namorada perfeita. Em vez de acompanhá-lo com sua luz, havia assumido o papel de serva emocional, aquela que resolve tudo para ele. Mantinha-o confortável, mas sem crescimento. Sugeriu uma mudança simples, mas poderosa. Na próxima vez em que ele chegar em casa exausto do trabalho, não coloque imediatamente a comida na mesa. Em vez disto, sente-se com ele, respire com ele e, dessa calma, guie-o com perguntas e perspectivas que apenas você consegue dar. O efeito foi quase imediatamente notável. Dentro de algumas semanas, ele começou a procurá-la por uma nova razão, não por conveniência, não por rotina, mas porque encontrava clareza com ela. Ela se tornou sua fonte de visão, a única que conseguia ordenar suas tempestades interiores. Já não era perfeita em 1000 coisas, era única em uma, e isto foi o suficiente para se tornar insubstituível. Descobrir seu superpoder emocional. Aqui está o núcleo da questão. Quando um homem associa sua presença a uma emoção que não consegue encontrar em lugar nenhum mais, ele o procura por conta própria. Você não precisa suplicar, você não precisa persegui-lo, você não precisa encenar dramas. Seu instinto traz-o de volta para você, porque você é aquele lugar insubstituível em seu mundo emocional. Mas ouça com atenção. Isto não significa que você deveria ser sua terapeuta livre, sua treinadora não remunerada ou uma muleta emocional da qual dependa. Seu valor único deve ser um presente que vem de sua autenticidade, não um fardo que a drena. A chave é reconhecer este tesouro dentro de você e usá-lo conscientemente, não como uma máscara, mas como uma extensão natural de quem você é. Vi milagres em minhas clientes. Algumas são as faíscas que despertam a parte criativa de seus parceiros. Outras os convidam a sair de sua zona de conforto para tentar coisas que nunca teriam ousado sozinhos. Algumas ajudam-nos a abraçar sua sensibilidade, a sentirem-se seguros em sua vulnerabilidade. Algumas as fazem rir até o ponto em que o peso do dia é esquecido. E algumas são como faróis na tempestade, acalmam, inspiram, dão direção. Cada uma irradia sua própria luz com um superpoder emocional inconfundível. Terceiro passo, domine a arte do recuo estratégico. Agora chegamos ao terceiro passo, que liga tudo o que aprendeu em uma estratégia completa e irresistível. Chamo-o de dominar a arte do recuo estratégico. E acredite, esta é a habilidade mais forte que uma mulher pode desenvolver em relacionamentos com homens. Mas antes de explicar como funciona, você deve compreender algo crucial sobre a psicologia masculina. Muitos não sabem, mas uma vez que você compreende, tudo muda.
Homens têm uma relação especial com o espaço emocional e físico. Precisam da sensação de liberdade, da possibilidade de se aproximarem ou se afastarem sem serem perseguidos ou pressionados. Se um homem sente que uma mulher o encurrala emocionalmente, se lhe nega espaço, seu instinto primitivo se ativa, ele se retira. Mas se sente que uma mulher é como um jardim lindo, acessível, mas não dependente, um lugar que consegue visitar sempre que quiser, do qual não é rejeitado quando precisa de distância. Então algo surpreendente acontece. Ele quer passar cada vez mais tempo naquele jardim. O que o recuo estratégico não é. Recuo estratégico não significa torná-lo difícil para ele. Não é jogar jogos cruéis. Não é manipulação. É compreensão profunda. É o conhecimento de que, às vezes, a melhor forma de atraí-lo é dar-lhe espaço, para que a decisão de se aproximar venha dele voluntariamente, genuinamente. E enquanto isto, você floresce em sua própria vida, realizada, segura, magnética. É como com um gato, se tentar constantemente carregá-lo ou persegui-lo, ele corre. Se permanecer calma, ocupada com seus próprios assuntos, geralmente vem por conta própria. Homens têm muito de gato em sua psicologia emocional, querem o que não está autoevidentemente disponível e apreciam profundamente o que percebem como raro. Recuo estratégico funciona no mesmo princípio. Não significa desaparecer por semanas, não é agir fria e prejudicial, é criar conscientemente espaços nos quais ele consegue sentir sua falta, onde percebe o que significa para ele, onde a decisão de se aproximar é verdadeiramente dele, porque escolher é sempre mais poderoso do que meramente receber. Níveis do recuo estratégico. O primeiro nível é emocional. Significa que você não está constantemente disponível para absorver seus problemas, para oferecer apoio eterno, para investir toda a sua energia emocional apenas nele. Você tem sua própria vida interior, seus sentimentos, suas prioridades, seus projetos que merecem atenção. Isto não é frieza, não é indiferença, é um limite saudável. Respeito por seu próprio espaço. Vi uma cliente que havia estado em um relacionamento por 5 anos. Seu parceiro a considerava completamente como garantida. Chegava em casa, deitava-se no sofá e esperava entretenimento, conforto, soluções para seus problemas. Mas quando ela mesma precisava de apoio, ele estava muito cansado, ausente, incapaz de oferecer nada em troca. O relacionamento era completamente unilateral. Ensinei-lhe recuo emocional estratégico. Quando ele chegou em casa da próxima vez e esperou sua atenção usual, ela estava profundamente absorvida em um projeto que a alegrava. Ela não foi rude, não foi fria, mas tampouco abandonou imediatamente seu próprio universo, apenas para girar apenas em torno dele. Ele ficou irritado. Estava acostumado com ela sendo automaticamente disponível. Perguntou-lhe se algo estava errado. Ela respondeu calmamente: "Não, tudo bem, estou apenas ocupada com algo que me excita." E naquela noite, algo aconteceu que não havia acontecido em anos. Ele fez um esforço, procurou sua proximidade, tomou interesse em seu projeto, fez-a rir, quis conquistar sua atenção, tudo sem pressão, sem manipulação. Isto é o poder do recuo estratégico emocional. Como criar intermitência amorosa? O segundo nível é comunicativo. Não significa ignorar mensagens por dias. Significa estabelecer seu próprio ritmo. Às vezes responde imediatamente, às vezes depois, às vezes apenas no dia seguinte porque estava ocupada. Isto não é manipulação, é autenticidade com um elemento estratégico. Aqui a imprevisibilidade entra em jogo. Responder sempre exatamente após 3 horas seria previsível.